Em Marcos, no capítulo 4, no verso 35, conta uma experiência que Cristo fez os seus discípulos passarem mais uma. Em Marcos, no capítulo 4, verso 35, diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram para o barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, ou seja, na parte de trás do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordavam e clamavam: mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquietai-vos, acalmai-vos. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E o verso 41 diz o seguinte: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Papai, obrigado pela tua palavra. Nos visita nessa noite com uma revelação daquilo que tu tens, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero falar hoje, nós tivemos um culto muito bom hoje pela manhã, e eu espero que o Senhor consiga visitá-los, assim como nós já vimos acontecer previamente, mas eu quero ministrar hoje para vocês sobre um caminho que acontece para cristãos e não cristãos, um padrão da nossa vida. Eu quero falar hoje sobre os 3 P's da nossa vida. Eu quero falar sobre promessa, problema e provisão. Promessa, problema e provisão. Nesses versículos aqui, Cristo havia feito já muitos milagres, e depois de alguns deles, ele convida os seus discípulos para atravessar o mar, e disse: olha, vamos entrar no barco, vamos para o outro lado, lá temos mais missão, temos mais trabalho. E ele convida os seus discípulos, eles entram no barco. Muitos outros barcos que seguiram Jesus, quem tinha barco seguiu junto. E lá veio um vento muito forte, a água começou a entrar dentro do barco. E não são os barcos modernos que nem hoje, não tinha um motor de bomba que botavam água para fora, para que não houvesse naufrágio. Ali de fato, entrando água, só tinha a famosa canequinha para botar para fora. Não tinha jeito. E era tanta água que eles não davam conta de botar para fora. E os discípulos apavorados chamaram ele, Cristo, que dormia na parte de trás do barco. E vocês conseguem imaginar que tipo de barco que é. Um barco rústico. E lá ele deitava com um travesseiro. Saibam vocês que não é típico levar travesseiro nesse tipo de embarcação. E lá ele deitava tranquilamente num travesseiro, num barco rústico. E a onda começa a bater e a água começa a entrar. Eu imagino que até ele respingando nele estava. Ele até se molhando, com certeza estava. E ele dormia tranquilamente, como que se ele tivesse uma segurança única de que nada iria acontecer. Até que ele era um problema e que isso ia passar. E de repente os discípulos, talvez de forma até apavorada, até demais, a gente não sabe, mas eles se apavorando demais, eles acordam o mestre com a seguinte pergunta: tu não te importa que a gente morra? Que a gente morra? Tu não te importa que a gente morra? Quase que uma ironia, né? Tipo, tá, então é assim que vai ser, depois de tudo que a gente fez por ti, andou contigo, é assim? Tu não nos ama, tu não se preocupa conosco, tu não olha para nós, olha a situação que a gente está passando, aquele drama que os filhos gostam de fazer com os pais, especialmente às vezes no supermercado, sabe como é não? Pois é, mais ou menos isso. Jesus olha, levanta e ordena para que o vento se acalme, que o mar se acalme, e olha para os seus discípulos e diz: vocês não têm fé? Vocês ainda não têm fé. A pergunta é: vocês ainda não têm fé? Por que ainda não têm? Porque vocês já viram
um monte de coisa acontecer. Vocês já andaram comigo e vocês já viram coisas mais incríveis acontecer. E vocês ainda não têm fé? E os discípulos conversam entre si dizendo: puxa, quem é esse? Puxa, até o mar escuta. Até o mar, por quê? Porque eles já tinham visto outras coisas acontecer. Mas agora, mas até o mar, até as ondas, até o vento. Todos nós, na nossa vida, nós temos uma promessa. Sobre nós, sobre vocês, sobre mim, paira uma promessa do Senhor. De fato, nós não nascemos para viver alguns anos e morrer rapidamente, não. Nós nascemos porque nós temos uma promessa. Sobre nós tem sim um chamado. Existem promessas do Senhor. E essas promessas do Senhor precisam de provisão para que aconteçam. Correto? Nós temos promessas e nós precisamos de provisão para que essas promessas aconteçam. E eu quero dar uma notícia que talvez você não se deu conta ainda. Entre promessa e provisão tem um outro P, chamado problema. Não estou profetizando, não estou amaldiçoando a vida de cada um, não. Eu estou dizendo como funciona. Eu estou dizendo que essa é a realidade da vida. Eu estou dizendo que Cristo, inclusive, funcionou e operou assim. A nossa vida, ela opera entre a promessa e a provisão. Nós vamos encontrar um problema. É assim que funcionou, é assim que funciona e é assim que vai funcionar, porque existe um propósito pelo qual o problema está ali. Existe um motivo pelo qual nós vivemos com problemas que precisam de solução. Nesse caso, especificamente nesse caso, Cristo era a promessa, literalmente a promessa enviada. Ele entra no barco e eles têm um problema. E o barco de fato poderia afundar, e de fato as ondas poderiam ser muito altas, mas se a promessa é grande e os problemas são igualmente grandes, a provisão é ainda melhor. Se nós temos uma promessa grande, não espere um problema pequeno. Se você tem uma promessa pequena, você pode esperar uma pedra no caminho. Promessas grandes são acompanhadas com problemas grandes. Eu quero compartilhar com você, se você não viu, e eu tenho certeza que muitos de vocês não viram, mas um testemunho que a Isabel, a minha sobrinha, filha do Anderson, postou essa semana nas suas redes sociais. Para ela, esse testemunho, embora realmente impactante, porque como a provisão ela vem de uma forma totalmente inesperada, mas observe que para ela esse problema era muito grande e quase que intransponível. Ela tinha uma promessa, ela tinha um problema, e a provisão, ela vem de alguma forma. A provisão poderia ter vindo sem problema, ela poderia ter vindo sem passar por estresse nenhum, e não precisava ser aos 45 do segundo tempo. Essa provisão poderia ter acontecido muito antes, e nenhum problema podia ter acontecido. Não, mas tem que ter problema, tem que ter emoção. Se você nunca foi viajar e nunca experimentou os bugs das dunas do Nordeste, lá eles perguntam para os turistas se é com emoção ou se é sem emoção, né? Aí, se é com emoção, eles botam os turistas nos bugs e vão para cima e vão para baixo, você acha que vai morrer, e aquela história toda, né? O pessoal às vezes senta em cima do bug, fica segurando no ferro, rebenta os dentes naquele suporte. É assim, está cheio de história emocionante, né? De turista que queria muita emoção. Bem, a vida com Cristo e sem Cristo vai ter emoção. A diferença é que nós temos a provisão. Eu quero que, se você não viu esse testemunho, nós vamos passar ele para você, mas para que você entenda, ela foi para uma escola de ministérios, uma escola de missões, uma escola de ministérios no Canadá, durante 5 meses. E ela comprou essa passagem há muito tempo atrás, lá atrás, quando ela foi para a escola. E agora estava vencendo o tempo dela, e ela comprou uma passagem mais barata que tinha na época. E a passagem mais barata que tinha na época, ou a possível que se tinha na época, passava pelo México. Fazia uma escala no México.
uma baldeação, para aqueles que gostam do termo. Eu também nostálgico. E aí faz baldeação no México. Faz a conexão e o famoso pinga. O que dá para comprar com esse dinheiro? Mais ou menos assim. Onde tiver aeroporto, daqui ao Canadá você vai parar. Está valendo. E assim ela comprou a passagem há 5 meses atrás e agora estava retornando. E por uma casualidade do destino, o Anderson foi convidado há pouco tempo atrás para ministrar numa escola de pastores da Catch the Fire, que acontecia na cidade do México. No dia em que o Anderson chega para ministrar nessa escola de pastores da Catch the Fire, casualmente era o dia que ela deveria estar fazendo conexão. Fantástico seria se ela pudesse abrir a passagem, ou seja, trocar a data. Ela chegava lá e ficava alguns dias, pelo menos, para aproveitar com o pai. Que coisa linda, imagina que casualidade, né? Deus preparou para ela ter uma experiência com o pai, servir numa escola de ministério. Ela não ia ganhar nada, ela ia trabalhar numa escola e servir a pastores bem. Só tinha um detalhe, ela precisava do dinheiro para fazer essa alteração, porque como ela comprou uma passagem com determinado preço há muito tempo atrás, agora existe um custo para fazer a alteração. E a forma com que Deus supriu e o que significou esse mover de Deus na vida dela, na vida de uma menina de 19 anos, e como essa experiência está fundamentando a sua fé. Aqueles que não viu, acompanham comigo agora. E eu fui em setembro para o Canadá, para a escola de ministério de 5 meses. E aí eu chegando lá, que estava na primeira semana de setembro, e meu pai me falou uma mensagem no celular, que era o fundador da Catch the Fire, convidou ele para mandar no México. E meu pai ia estar apenas pousando no México no dia 29 de janeiro. E a minha passagem de volta para casa era no dia 29 de janeiro. E eu fazia conexão na cidade do México, que era a primeira cidade que meu pai seria pousando para participar dele. E meu pai falou: nossa, a gente podia tentar ver para talvez trocar a passagem, ficar comigo durante a semana no México, e depois estava no Brasil. Quando a gente foi olhar o valor, era R$1.800, $340. Então a gente totalmente tirou essa possibilidade, não vai rolar, é possível, a gente tem dinheiro. E deixou de pé. E aí, então, Marlon foi na minha escola pregar sobre o Espírito Santo. E no final da semana que ele deu aula, ele me perguntou se eu estava para ir para o México com meu pai. E eu disse que não, que o valor era muito alto, a gente não conseguia pagar para outra casa de comissão, que a gente tinha pagado no ano passado. E ele disse que valia muito a pena, que eu deveria insistir, eu deveria ir. E aí eu falei: então vou orar. E aí eu orei, e isso era uma sexta-feira que eu conversei com ele, eu orei durante uma semana. Segunda-feira eu mandei mensagem para a companhia que comprou as nossas passagens. E eu pedi para ela olhar de novo o valor da passagem. E ela olhou novamente, R$1.800, $340. E novamente eu falei: bom, não vai rolar. Então já na segunda-feira pela manhã, e eu passei o dia inteiro orando, falei: nossa, mas durante o fim de semana Deus concretizou tanto no meu coração que eu ia para o México, que eu ia fazer essa viagem. E mais pessoas da minha escola estariam vindo para ajudar com esse grupo de protesto, de oração. E eu pensei: nossa, meus amigos estão indo, meu pai está indo, e eu não tenho condições financeiras de pagar pela minha passagem. E eu lembro que eu não lembro de meu pai, falei: pai, eu tenho o suficiente para comprar minha passagem agora, mas eu não tenho dinheiro. E eu falei: calma, você precisa de dinheiro, não compra passagem. E eu falei: não, eu não vou comprar, mas eu tenho o suficiente para eu fazer. E na segunda-feira pela manhã, segunda-feira à noite, desejando para jogar um jogo com as amigas numa sala. E ela estava chegando a tocar baixa, e uma amiga me perguntou por que eu estava baixa. E eu disse que é porque eu precisava de $340 para poder ir para passar para essa conferência aqui na escola, aqui no México. E eu disse que eu precisava de $340. E uma outra menina ouviu eu falar, e ela começou a chorar, e me puxou pelo braço e me deu para outra sala. E ela olhou para mim e ela disse que um cara da cidade dela tinha depositado valor na conta dela. Tinha transferido o valor da conta dela de $340.
e que ele ia abençoar esse dinheiro. E ela rápido disse que ela ia transferir esse dinheiro para mim. Então, eu estou no México, eu paguei a passagem, por Jesus pagou minha passagem. Eu sou extremamente grata para essa oportunidade. Eu queria compartilhar isso com vocês. Então, eu estou aqui para que vocês venham também a acreditar que Deus pode fazer absolutamente tudo. E Ele é incrível, maravilhoso. É isso. Muito obrigada por vir aqui. Deus abençoe. Vamos aplaudir a Deus, né, porque Ele é bom, né? Uma promessa, um problema e uma provisão. Uma promessa, um problema e uma provisão. Ela podia ter pedido dinheiro emprestado para comprar, para alterar essa passagem. Ela podia ter passado no cartão e que se vire, depois Deus proverá, porque Deus falou. Tinha tanto jeito para dar nesse negócio de fato resolver, porque afinal de contas R$1.800 é dinheiro, mas não é tanto dinheiro assim. Atira em 10 vezes, dá aquela pedalada. A Dilma deu pedalada, porque a Bel não podia dar também. Atira para frente isso aí, depois a gente resolve e vamos ver o que dá esse negócio, né? Mas não seria provisão. E você pega uma menina de 19 anos que tem uma experiência dessas com o Senhor. A próxima vez que ela estiver diante de um problema, ela vai lembrar o que já viveu, ela vai lembrar que ele já fez e que ele pode fazer de novo, e que o problema, na realidade, ele é apenas a forma com que Deus usa para manifestar a sua provisão. Talvez a melhor coisa que tenha acontecido para o rei Davi tenha sido Golias. Porque ele tinha uma grande promessa e ele tinha um grande problema. Ele teve uma grande provisão. Nós temos que tirar da nossa mente de que de fato nós, porque somos cristãos, porque somos membros de uma instituição religiosa denominada igreja, nós vamos ter as provisões para as nossas promessas, e independente das promessas que sejam, na realidade não é nem promessa, é o que eu quero, e eu tenho que ter provisão para aquilo que eu quero, porque afinal de contas eu sou cristão, eu conheço Cristo, Ele tem que prover as minhas necessidades. Não, eu estou falando de promessa, eu estou falando de essência, eu estou falando de algo que tem valor, algo que realmente tem importância. A Isabel não estava indo para o México de férias, ela estava orando para que Deus suprisse um recurso para que ela pudesse servir a pastores e líderes que estavam fazendo uma escola. Não era nem para ela. Eles tiveram um dia para passear, um dia. Então ela ora para que Deus abençoe, para que ela vá para um lugar abençoar outros. Que interessante isso, né? Queridos, nós temos uma verdadeira nós temos um verdadeiro medo de problemas. O nome já diz, problema, a gente não vai atrás. Eu não sei quanto a vocês, eu não preciso chamar os meus, eles vêm sozinhos. Mesmo assim, eu temo em criar outros que eu já não tinha. Como que se eu já não tivesse suficiente, eu crio outros. Eu crio outros. A gente tem uma estatística, né, de que 80% do meu tempo é gasto com 20% dos meus problemas. Eu me envolvo demais com o problema. O problema, mas ele faz parte da vida. Eu gostaria de não criar tantos, mas o problema, ele faz parte da nossa vida. E não vai haver provisão para aquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, sem que nós venhamos a passar pelo problema. Preste bem atenção. Em nós, em você e em mim, tem uma capacidade sobrenatural de resolver problemas.
Nós nascemos com isso, e eu provo para você. Em Gênesis, no capítulo 1, diz que Deus botou ordem no caos. Ele bota ordem no mundo, e no mundo não havia absolutamente nada. E Ele bota ordem no caos, na total escuridão. E Ele separa o que é luz e o que é trevas. E Ele cria os astros e cria os animais. E Ele cria do nada. Ele estabelece do nada algo lindo que até então era um caos. E Ele avança um pouco mais e diz: bem, agora eu vou criar o homem e a mulher, a minha imagem e semelhança. Ele não tinha feito curas, Ele não tinha feito libertações, Ele não tinha abençoado ninguém com nada. Ele tinha organizado o caos. E Ele diz assim, de mim vai ter, nesses caras aqui, de mim vai ter imagem e semelhança nesses dois que eu acabei de criar, para que eles dominem sobre a terra. E eu vou ler, faço questão de ler nesse verso. Ele diz no verso 26 o seguinte: então disse, em Gênesis 1, 26, diz: então disse Deus, façamos o homem e a mulher a minha imagem, ao homem a minha imagem e semelhança, conforme o que eu sou. Domine este sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Em mim e em você tem a capacidade de resolver o caos, porque nós fomos feitos imagem e semelhança daquele que por si só tem a habilidade de fazê-lo. Mas nós somos refratários, nós temos medo de resolver problemas, como que se isso de fato fosse um câncer, uma desgraça, como que se fosse uma maldição, e muito pelo contrário, porque depois que o homem cai, que o homem peca e que ele se afasta de Deus, e ele perde esse entendimento de fato de quem ele é, ele também perde o entendimento de que ele é um solucionador de problemas. Nele está a capacidade de ver problemas sendo resolvidos. Em nós, implícito está essa capacidade de resolver problemas, porque Deus nos criou assim. E Deus podia nos abençoar com a provisão, e mesmo assim Ele não nos abençoa. Ele faz questão que nós venhamos a viver o problema. Fácil seria se alguém simplesmente tivesse chegado para Isabel e dito: olha, lá no começo da escola eu estou te dando uma oferta porque Deus mandou dar uma oferta. Estaria resolvido, ela teria o dinheiro para fazer o que fosse. Não, mas Deus permite com que ela passe pelo problema. Deus permite com que ela fique naquela posição em que ela precisava ver uma manifestação sobrenatural de Deus de alguma forma. O problema, ele não vai ser omitido, ocultado da nossa vida. Ele é a ponte para aquilo que de fato nós vamos viver. O povo de Deus no Egito tinha uma promessa, um problema e uma provisão. A promessa eles tinham por muito tempo, e o tempo que eles tinham, e a promessa era tão grande, mas ao mesmo tempo eles evitavam com todas as forças o problema, como que se a provisão iria atravessar por uma ponte oculta e cair dentro de nós, dentro de cada um de nós, que aquela provisão iria encontrar a promessa de uma forma linda, e na realidade eles estavam procrastinando, atrasando, enrolando a solução de problemas, quando na realidade o que eles estavam fazendo mesmo era atrasando a provisão. E Moisés atrasa a sua posição de ser um líder, até que enfim que ele se dá conta aos 80 anos que ele tem que ser o libertador. E aí ele vai conversar com o seu irmão, seu meio-irmão, que hoje é faraó, que é o faraó, e ali também o faraó também atrasa. Por quê? Porque ele podia ter liberado o povo na primeira praga, mas não, e também empurra, porque em nós, dentro de mim e de você, tem um apreço
um carinho pela procrastinação. Nós adoramos empurrar com a barriga. Nós adoramos atrasar, evitar o problema, como que se eu tiver que entrar ali e eu vou ter que encarar aquilo de fato, vai me incomodar profundamente quando é o caminho para que haja a manifestação genuína de Deus e a provisão possa nos encontrar, ou melhor, ela possa encontrar a promessa. O povo de Deus no Egito, ele só encontra a provisão quando ele de fato resolve encarar o problema. Sobre a minha vida e sobre a sua vida existe uma promessa. Existe uma promessa. E existirão problemas. Porque esses problemas vão ser a manifestação genuína da provisão. Heidi Baker, uma das maiores missionárias, acredito eu hoje, dos últimos anos, acredito que depois de Reinhard Bonk, na África, ela tem atingido uma relevância muito significativa. E ela, uma vez ministrando para nós, ela contando uma história dos órfãos, em que ela tem muitos orfanatos. Ela tem milhares de crianças hoje sendo abrigadas nos seus orfanatos. Ela costuma dizer que a provisão daquilo que ela precisa está na promessa que ela tem. Porque ela tem uma promessa que vem de Deus, e a provisão automaticamente ela vai ter que acontecer. Mas ela diz, mas eu não consigo eliminar os problemas que estão no meio. Embora eu veja, eu saiba que a provisão vai vir na minha vida, eu tenho que encarar os problemas diários. Eles me são apresentados todos os dias, e embora eu saiba que a provisão virá, eu tenho que viver os problemas. Ela conta a história de que os missionários, os voluntários, os irmãos que foram, em determinado momento, servir e ajudar aos orfanatos, ou um dos orfanatos, eles se serviram antes das crianças no almoço, e aquele dia tinha frango, e frango lá é ouro, frango é algo extremamente valioso. Carne vermelha pouco se tem, as crianças normalmente só comem arroz, mas quando tem frango é algo único, e aquele dia as crianças estavam com uma expectativa enorme de comer frango, e os missionários que foram lá para servir e abençoar, comeram antes as crianças e comeram todo o frango. Então você imagina a missionária, não importa o quão calmo você seja, nessa hora, o irai-vos, mas não pequeis, vale bem, né? Vale bem, você aproveita bem esse versículo. E ela fica muito irada, xinga todo mundo, e diz o seguinte, Deus, as crianças vieram comer frango, manda enfileirar todo mundo, e ela mandou enfileirar todas aquelas crianças. E ela disse que foi para a panela, e dizia o seguinte, Deus, faz milagre, não tem mais nada aqui nessa panela, está vazia, eu vou botar a colher e vou começar a botar para fora o frango, e Deus supre o frango, porque essas crianças estiveram aqui para comer. E elas estavam reclamando, e Mama Heidi, os missionários que tu mandou comer o frango, e os missionários que tu trouxe, e aqueles tio comeram o frango, e eles disseram, não. As crianças se enfileiraram, ela orou, botou a mão na panela, e ela foi tirando, e foi servindo uma por uma. E ela conta que naquele dia todas as crianças comeram frango. E quando ela termina, a panela estava vazia. Quão mais fácil seria se Deus iria de qualquer forma suprir as crianças, que enviasse então 10 vezes mais frango, porque aqueles missionários gulosos não iam conseguir comer 2 toneladas de carne. Que tivesse um monte de carne, que eles comessem todo mundo, que todo mundo comesse, e que... Não, mas tem que ter emoção. A nossa vida tem promessa, tem problema e tem provisão. O problema, ele faz parte. O problema, ele é conexo. A gente não se livra, ele vem junto. Uma grande promessa vem com um grande problema. E a melhor parte vem com uma grande provisão.
Para Isabel, era absolutamente tudo na vida dela nesse momento. Talvez para uma família já constituída com filhos, já mais velhos, seria o comprar uma casa própria. Uau, cara, que coisa grande. Para ela, de 19 anos, essa manifestação era o tudo nesse momento. É assim que funciona. Os irmãos Jacó e Esaú, os gêmeos, um nasce agarrado no garrão do outro, só que o mais velho, bem, gêmeo, alguém vai ter que ser mais velho, né? Alguém vai ter que nascer primeiro. E sobre esse estava a promessa da primogenitura, a bênção de Deus. E os dois, obviamente, o que nasceu um pouquinho atrasadinho, sempre ficou com ciúme. E Jacó, um dia, sabendo que o seu irmão estava com fome, vocês conhecem a história, sabendo que ele estava com fome, encontra o seu irmão e diz o seguinte para ele: olha, quem sabe eu troco o que você tem. Em Gênesis, no capítulo 25, conta essa história. Em Gênesis 25, conta essa história. E os dois irmãos, um morrendo de fome, mas com a bênção da primogenitura, e o outro sem a bênção da primogenitura, sabendo que a sua vida seria mais difícil, sem ter a bênção do seu pai, recebendo as primeiras coisas, as primícias, o que era de melhor. Ele diz o seguinte: olha, tu está com muita fome, vamos fazer o seguinte, tu me dá essa bênção e eu te dou um prato de lentilha. Eu fiquei pensando que o cara troca uma promessa na sua vida, e ele não valoriza a sua promessa, e ele troca a promessa por necessidade. Ele troca a promessa por necessidade. Abel poderia ter feito um financiamento, um empréstimo, passa o cartão, atira para frente, resolveria a necessidade, mas ela não veria a promessa acontecendo na sua vida. Eu estou falando de promessa, eu não estou falando de necessidade, eu não estou falando de coisas que a gente quer, ou que a gente acha que precisa. Eu estou falando de promessa de Deus, de provisão divina, de fato de manifestação de Deus na nossa vida, que a gente veja no nosso dia a dia um progresso da nossa vida em direção a uma visão maior. Porque nós passamos o dia inteiro ao redor das nossas necessidades procurando pratos de lentilha e achando que isso é provisão de Deus. Nós gastamos muito tempo na nossa vida correndo atrás da lentilha e dando glória a Deus, porque aquele dia eu não estava com fome. Eu fico pensando, se Esaú estava com tanta fome e o irmão dele trouxe prato de lentilha, meu amigo, eu dava uns cateripapo no meu irmão. Eu digo: não, meu amigo, a primogenitura não, me dá essas lentilhas para cá. Onde é que tu achou? Vai buscar. Tu, onde é que tem? Tem que caminhar um dia. Eu vou caminhar um dia, não tem problema, eu vou chegar lá. Tu também, tu veio de algum lugar com essa lentilha, eu vou atrás. Mas a primogenitura não. Como a gente desvaloriza de fato a promessa, como a gente minimiza a promessa e troca pelas necessidades do dia a dia. Meu irmão, escute, você e eu fomos criados imagem e semelhança daquele que botou ordem no caos. Nós temos em nós uma habilidade de enfrentar os problemas com Ele. Porque a questão não é se nós vamos ter tempestade ou se nós não vamos ter tempestade. A questão é se Ele está no barco. A questão é se Ele está no barco. Quem nós trazemos para o barco da nossa vida? Todos nós, sobre todos nós, paira essa capacidade de resolver problemas com Ele. Passar pela tempestade com Ele no barco é viver uma provisão sobrenatural. Não fuja dos seus problemas, encare com Cristo. Porque a provisão está logo ali. A provisão ela está logo atrás. Como eu disse, talvez a melhor coisa que aconteceu para Davi foi Golias.
Deus está ansioso para nos alcançar e nos visitar com provisão. Deus está ansioso para nos encontrar com uma manifestação genuína, um testemunho genuíno desses na nossa vida, que solidifica a nossa fé, que monta os alicerces, a base sobre a rocha que é Cristo, que encha a nossa boca de testemunhos, porque se a boca fala o que o coração está cheio, se a boca fala o que o coração está cheio, nós falamos o que acreditamos. E o que acreditamos muda o nosso destino. Nós falamos o que acreditamos, e o que nós acreditamos muda o nosso destino. Nós não gostamos de problemas, e você não precisa gostar deles. Mas nós precisamos entender que eles são parte da promessa e da provisão do Senhor para cada um de nós. Vamos ficar em pé, por favor. Não vai haver uma manifestação de Deus sobrenatural na nossa vida sem que nós venhamos a encontrá-los nesse caos, nesse problema. Para toda promessa existe um problema, e existe igualmente uma provisão. Para toda grande promessa existe um grande problema, e igualmente uma grande provisão. A nossa vida é feita de testemunhos, nossa vida é feita de experiências com Deus. E aqueles que buscam evitar, de fato, encarar os seus problemas, os problemas que nós temos na lista do a fazer. Todos nós temos uma listinha do a fazer. Aquela listinha que nós botamos nas gavetas, aquela listinha que nós botamos embaixo do tapete, guardamos embaixo da cama. Todos nós temos uma lista de afazeres em que em algum momento nós vamos ter que encarar. Que em algum momento nós vamos ter que encarar. Alguma hora a gente vai ter que entrar no mar revolto, aonde a água vai entrar no barco, eu sei que vai entrar e vai dar bagunça. A questão não é essa, a questão é se ele está no barco. Nós somos feitos imagem e semelhança daquele que organiza o caos, daquele que resolve problemas, daquele que é na sua natureza trazer ordem. E por que nós temos tanto medo de encará-los? Porque o pecado traz separação entre nós e o nosso Deus. Todos nós temos uma listinha de afazeres, a resolver, a lidar, a encarar. Quero trazer uma boa notícia para você. Existe provisão depois do problema, mas existe provisão. Ele está logo depois do problema. Mas existe provisão. Sempre vai existir provisão. Parafraseando a própria Heidi Baker, um dos seus livros, ela diz: sempre haverá o suficiente. Igreja, a questão é saber onde é que a gente quer chegar. Onde é que a gente quer chegar? Onde é que a gente quer chegar? Sobre nós existe uma promessa: aqueles que
aqueles que estão ouvindo essa mensagem saibam que sobre a sua vida existe uma promessa muito maior do que você, muito maior do que o seu entendimento, muito melhor do que você podia planejar, do que você podia pensar. Sobre a sua vida existe uma promessa que não foi você que criou, não foi você que planejou, não foi você que desenhou, mas ela é muito melhor do que você jamais poderia ter feito. Igualmente, existe um grande problema. E a melhor parte é que esse problema, na realidade, só é a forma com que Deus usa para manifestar o seu amor, a sua bondade, o seu carinho. Deus usa um problema e Ele move o mundo. Como no caso do testemunho, Ele moveu o mundo para abençoar uma menina. Para que tanto trabalho? Mas é porque Ele bota ordem no caos. E Ele abençoa quem ofertou. Ele abençoa a menina que ouviu a conversa da Isabel. Ele abençoa a Isabel e Ele abençoa aqueles a qual a Isabel foi servir. Dentro de mim e dentro de você tem uma habilidade sobrenatural de botar ordem no caos. Nós somos feitos para resolver problema. Você, enquanto profissional, ganha segundo a sua capacidade de resolver problema. E nós estamos desperdiçando uma manifestação incrível da parte de Deus, porque você tem medo de abrir essa gaveta, de levantar esse tapete e tirar o que tem de baixo. Essa semana começamos um seminário de cura. Eu não sei se eu tenho a prerrogativa de convocar a igreja, mas eu quero convidar você profundamente, convidar você com todas as minhas forças, esteja num seminário de cura e tire debaixo do tapete que você tem escondido, resolva lidar e encontre a provisão do Senhor. Vamos adorar a Deus e nós vamos orar juntos. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Tu és caminho, Deus de milagres, Deus de promessa, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, Deus de promessa, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei,
Tu nunca Aleluia. para, nunca parou. Aleluia. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Tu nunca para, nunca parou. Aleluia. Levanta sua mão. Diga, papai, eu preciso de ti. Diga para Ele que você precisa da manifestação, que você quer deixar brotar na sua vida a semelhança dEle em resolver problemas, que você quer ser um solucionador de problemas, quer seja da sua própria vida, como daqueles que te rodeiam. Diga, papai, eu quero ser a manifestação de solução. Eu quero que flua através da minha vida uma capacidade de atravessar os problemas, sabendo que existe uma provisão. Papai, retira o meu medo de encará-los, retira o meu medo de abrir essa gaveta, retira o meu medo de levantar esse tapete, retira o medo que nos faz procrastinar. Papai, retira o medo de um povo curado, de um povo sarado, de famílias que vivem a provisão, que não trocam a sua promessa pela sua necessidade. Pai, eu abençoo a tua igreja, abençoo aqueles que escutam essa mensagem, para que vivam a provisão do Senhor através dos problemas. Que ainda que a tempestade, ainda que a água esteja entrando no barco, saiba que a provisão está logo ali. Saiba que a provisão está logo ali. Que Deus, que é Deus, não nos livra dos problemas, mas Ele traz ordem ao caos. Pai, esse Deus que nos ama não impede que nós venhamos a viver o conflito e o problema, para que nós compreendamos que Ele está acima de absolutamente todas as coisas. Pai, eu abençoo cada um aqui em nome de Jesus. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Tu nunca para, nunca parou. Tu nunca para, nunca parou. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Tu nunca para, nunca parou. Tu nunca para, nunca parou. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Tu nunca para, nunca parou. Tu nunca para, nunca parou. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Tu nunca para, nunca parou. Tu nunca para, nunca parou. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Tu nunca para.
Esse é quem Ele é. Queridos, eu tenho certeza, não abra os seus olhos. Não abra os seus olhos. Eu tenho certeza que durante essa ministração veio à sua mente inúmeras situações, inúmeros testemunhos que você poderia contar da promessa, do problema e da provisão que o Senhor trouxe. Enquanto o Robson ministrava, o meu coração queimava, porque a minha fé era edificada, porque diante de tantos problemas, houve tanta provisão dos céus. Quantas vezes o Senhor proveu de lugar que nós não esperávamos. Muitas vezes a provisão não é financeira, como foi no caso da Bel. Mas quantas vezes você chegou, às vezes aqui na igreja, em algum lugar alguém te abraçou. O próprio Deus enviou. Quantas vezes houve provisão diante das circunstâncias? Quantas vezes a provisão veio e nós fomos incapazes de reconhecer que foi o Senhor que enviou? Sabe, queridos, esse ano o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre força. Eu tenho compartilhado muito sobre isso. E na minha casa eu tenho dito, eu não quero mais nada embaixo do tapete. Nada. Não é fácil, não é. Porque quando nós levantamos o tapete, abrimos as gavetas, os armários, começamos a organizar as coisas, nós enxergamos quantas coisas nós fizemos de errado. Nós enxergamos quantas falhas, erros, inexperiências, escolhas erradas. Mas eu quero te dizer uma coisa, como o Robson falou, isso serviu de experiência para que a gente venha escolher certo outra vez, para que na próxima oportunidade nós venhamos a escolher diferente, mais maduros, experientes em Deus. A gente já viu que não dá mais certo. Viver com Deus é incrível. É só quem vive com Deus que tem uma oportunidade de viver o que Abel viveu. É só nós que estamos aqui temos essa oportunidade sempre. Toda vez que surgir um problema, existe a oportunidade do milagre. Sem problema não tem milagre. Como um cego vai ver se ele não for cego? Como um surdo vai ouvir se ele não for surdo? Continue acreditando. Continue acreditando que essa noite nós sejamos renovados em fé e tenhamos essa habilidade de reconhecer. Não é fácil olhar para os nossos erros. E outra coisa que eu quero falar a respeito da minha vida, propriamente meu testemunho, uma das coisas muitas vezes, para quem é casado aqui, para quem tem família, filhos, pai, mãe, todo mundo aqui de alguma forma é envolvido. Muitas vezes você vai ajudar a resolver problemas que não foi você que criou, mas que Ele também são seus. Deus nos criou também com a capacidade de nele ajudar a resolver o problema que muitas vezes não fomos nós que criamos, mas Ele quer sim que nós tenhamos esse coração. Aleluia, aleluia. Nós possamos mais uma vez cantar só o refrão, mais uma vez só o refrão, para que isso fique no nosso coração. Tu és caminho, Deus de milagres, Deus de promessa, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Tu és caminho, Deus de milagres, Deus de promessa,